Muito bem, vamos iniciar mais um Presbicast, podcast aqui da Igreja Presbiteriana Central de Palmas. Hoje eu estou apresentando o podcast, meu nome é Joéferson, sou pastor auxiliar aqui da Igreja Central e estou com o reverendo Danilo, pastor titular da nossa igreja. Muito bem-vindo, reverendo Danilo. É muito bom poder ser entrevistado por ti, homem de Deus. Pois bem, hoje o nosso tema é Páscoa. Está chegando aí próximo domingo de Páscoa. Então nós vamos falar um pouco sobre o significado da Páscoa, se há algum problema em comemorar a Páscoa e outras coisas. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, reverendo Danilo, é: o que é Páscoa? Vamos lá. Nós precisamos olhar a Páscoa dentro do contexto bíblico, quando a Páscoa começou a existir. E nós temos então, em Êxodo, o Senhor Deus ordenando a Moisés, e tem todo um contexto ali de libertação e tudo mais, quando então Deus ordena que aconteça a primeira Páscoa. Então a primeira Páscoa está relacionada à saída do povo de Israel do Egito, eles estavam escravos lá. Inclusive, esse é o significado da palavra Páscoa, a passagem. Eles estão saindo de um local e indo para a terra que Deus haveria de dar para eles. Um cordeiro deveria ser morto, nos umbrais da porta deveria colocar então o sangue do cordeiro, e os primogênitos de cada casa que não tivesse o sangue nos umbrais da porta morreriam. Então esse é o contexto da Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito, e significa passagem. Dentro de uma teologia bíblica, nós entendemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, nós entendemos que o sangue de Jesus realmente nos purifica de todo pecado, nos retira da nossa condição de morte, nos levando para a vida, para a salvação, para a libertação. E então existe um contexto veterotestamentário, um contexto da antiga aliança, e a Páscoa, conforme nós entendemos, está exatamente dentro do judaísmo, dentro do contexto judaico. Então a Páscoa é este ponto. Mas nós não somos o povo judeu, não somos hebreus, e mesmo assim celebramos a Páscoa. Então, como cristãos, como igreja cristã, existe uma Páscoa que seja cristã? Muito boa pergunta. Biblicamente, não. Inclusive, isso pode até chocar algumas pessoas, né? Porque pensam assim, Páscoa? Como isso? Precisamos entender o seguinte. Como eu respondi na primeira pergunta, a Páscoa é do povo judeu. No plano de Deus, Jesus morreu na semana da Páscoa. Então, isso tinha a intenção de mostrar exatamente a conexão de Jesus com o Cordeiro Pascual. Mas, se nós formos pensar em Páscoa propriamente dita, o Senhor ordenou como deveria ser realizada a Páscoa. Inclusive com ervas amargas, pães asmos, até mesmo o cordeiro que tinha que ser imolado. Então toda a Páscoa do judeu tem todo um rito e eles comemoram dentro dessas características. Os cristãos não. E nós não temos nenhuma ordenança na Nova Aliança para sacrificar cordeiro e coisas dessa natureza. Então, no sentido estrito da palavra, a Páscoa era para o povo da Antiga Aliança. E o que foi que aconteceu? Principalmente por causa da Igreja Católica, em relação a festejos, nós temos então um festejo dentro do cristianismo que relaciona a Páscoa. Se nós formos pensar, por exemplo, em outras festas judaicas, né, nós cristãos não comemoramos, como a festa dos tabernáculos, a festa do Yom Kippur e outras festas tantas, né, da Pentecostes e por aí afora vai. E por que a Páscoa então nós comemoraríamos? Não tem esse link com a Nova Aliança. Pelo contrário, o que nós encontramos na Nova Aliança é que a Páscoa dá lugar exatamente à Santa Ceia. Assim como a circuncisão dá lugar ao batismo. Sai um de cena
porque esta realidade antiga aponta para uma ordenança que o Senhor Jesus estabeleceu, que agora é para a nova aliança. Agora, isso não quer dizer que nós somos avessos à Páscoa. Por quê? Porque como por exemplo, os puritanos, eles eram contrários, por causa de um contexto histórico, eles eram totalmente contrários à Páscoa. Por quê? Porque estava associada a Páscoa ao catolicismo. Então, no momento em que surge a Reforma Protestante, ainda há muita confusão entre cristãos católicos e protestantes. E para que houvesse essa diferença, então eles entenderam que precisavam ser enfáticos nessa separação. O tempo foi passando, as culturas, como no caso da nossa, uma cultura católica, uma cultura brasileira, herdada do catolicismo de Portugal. Então nós temos muito sobre a questão da Páscoa, a Páscoa cristã, como muito se fala. Então nós não somos, voltando àquele ponto, ferrenhos, nós não somos beligerantes, vamos brigar porque alguém falou Páscoa cristã, usou essa nomenclatura, não pode ter nenhuma relação e coisas dessa natureza. Nós entendemos que, culturalmente, dentro de um contexto histórico, nós nos valemos daquilo que foi a semana da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, para fazer menção a essas verdades que nós fazemos todo domingo. Então nós celebramos a ceia todos os meses, nós adoramos ao Senhor sempre, falamos da ressurreição do Senhor todo primeiro domingo, que foi, melhor dizendo, todo domingo nós fazemos menção à ressurreição de Jesus, porque é o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou. Então nós não comemoramos a ressurreição somente na Páscoa, nós comemoramos a ressurreição todos os domingos, quando nós nos reunimos e adoramos o Cristo que ressuscitou. Agora, isso não significa que quando chega o período da Páscoa a gente não pode falar que Cristo ressuscitou, não. Assim como no Natal, fazendo a comparação com o Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, nem no dia 25, mas nós não somos avessos ao ponto de dizer, não, temos que nos separar totalmente da ideia de ter um dia de Natal. Nós entramos no espírito da cultura para apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós contextualizamos, mas biblicamente precisamos fazer essa separação porque é importante. Então nós podemos dizer que quando celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a Páscoa cristã? Podemos falar isso? Nós não somos tão estritos quanto a questão de palavras, né? No sentido de, olha, essa palavra está certa, essa palavra está errada, ou coisa dessa natureza. Então, o ideal é que falemos a Santa Ceia do Senhor. Mas se alguém chegar e falar, é uma Páscoa cristã quando nós celebramos a ceia, eu não vejo problema em relação a isso. Não considero que seja, por exemplo, a melhor das palavras. Mas ok, não tem problema. Tem muita gente que, por causa de nomenclaturas, são muito rígidos. Não, isso está certo, isso está errado, aquela questão toda, né? Eu entendo perfeitamente que existem expressões melhores, Santa Ceia é a melhor expressão, né? Eucaristia, usa-se muito também essa questão de ações de graças. Então, ok, estamos ok em relação a isso, né? O que acontece é que na semana da Páscoa, e ali estava tendo então um cordeiro e tudo mais, o Senhor tomou o vinho e tomou o pão, na ceia de Páscoa, e separou esses dois elementos diferentes de um rito pascual, porque ele não usou tudo, ele separou esses dois elementos e disse, olha, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a ceia está relacionada exclusivamente a esses dois elementos. Então, respondendo diretamente, sim, alguém pode dizer, não é a melhor expressão, mas pode dizer. Sim. Então, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, era a refeição do cordeiro, com as ervas amargas, com o pão sem fermento. E Jesus, naquela noite que foi traído, instituiu uma outra refeição, que é o pão e o vinho. E hoje em dia foi instituída ainda uma outra refeição, que é o ovo da Páscoa, o chocolate. O que o ovo da Páscoa tem a ver, então, com a Páscoa? O chocolate. Nós podemos dar chocolate para as crianças, ovo da Páscoa de presente, durante esse período que é comemorada a Páscoa?
Boa pergunta. E aí eu vou usar exatamente essa questão da analogia em relação à expressão Páscoa cristã, que nós não somos avessos no sentido de sermos tão rígidos, para comparar com esse ponto. Porque nós sabemos que o coelhinho da Páscoa, o ovo de Páscoa, não tem nada a ver com a Páscoa. Nem com a Páscoa do Antigo Testamento, nem com os cristãos que fazem menção à Páscoa. Então, não sendo tão estrito com a palavra, né? Porque não há Páscoa cristã. Gostaria de salientar. Mas vamos usar aqui a Páscoa cristã porque, vamos dizer assim, como é a Páscoa cristã? É essa questão de fazer menção à ressurreição de Cristo no período de Páscoa. Então, ok. Tranquilo. Mas vamos lá, caminhando nessa direção. O que é que o ovo e o coelhinho têm a ver com isso? Nada. Inclusive, vem essa figura mais de uma relação pagã europeia, que é exatamente associada às culturas e acaba associando, então, a questão da Páscoa. Associa-se às culturas locais e depois, então, foi assimilada pela questão de Páscoa. Até mesmo tem essa questão de desvirtuar o verdadeiro sentido e tudo mais. Então, alguns cristãos podem ser avessos e dizer, não, está errado, não pode fazer isso. Nós, como cristãos reformados, entendemos não só dentro desse aspecto, mas dentro de vários outros aspectos de contextualização que está relacionada a contexto histórico. A palavra contextualização tem a sua relação com a história, com o momento, com o tempo. Então, nós podemos comer ovo de Páscoa. Por quê? Porque tem algum problema no ovo de Páscoa? Não tem nenhum problema no ovo de Páscoa. Inclusive, vamos dizer que se alguém vendesse o ovo de Páscoa fora da Páscoa, né? Aí agora pode. Não, mas no período da Páscoa não pode. O ovo de Páscoa é um ovo de chocolate. Então, dentro de um aspecto cultural, não há um pecado. Não há um pecado em relação a isso. Lógico que nós deixamos a liberdade, e é esse o ponto principal. A liberdade. Se alguém de uma família não quer que o seu filho come o ovo de Páscoa, nós temos que dar essa liberdade para a pessoa. Agora, se a pessoa também ela entende que não deve ser dado, mas vê um cristão que dá para o seu filho, ela também não pode chegar e dizer, olha, você está errado. É o princípio de Paulo, quando ele vai trabalhar na carta aos Romanos, né, sobre comer carne que alguns achavam que deveriam comer, outros achavam que não deveria comer um tipo de carne, e Paulo diz que todas as coisas são lícitas, são santas, e que não há erro no comer aquele determinado tipo de alimento. Então, dentro desse aspecto, o que é que nós dizemos? Não é um aspecto religioso, é um aspecto cultural, e dentro do aspecto cultural perde-se muito, já perdeu a força do paganismo e tudo mais, não tem essa associação, é uma expressão cultural de um povo, então é uma expressão cultural das pessoas, e se a gente for separar aquilo que a gente considera que não está tão certo assim nas suas origens, daquilo que a gente considera como certo, para então se apropriar só do que é certo, a gente vai deixar de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque um dia esse tipo de roupa aqui, quem usou foi alguém que fez isso e isso e isso lá no passado. Mas o que é que isso tem a ver com a gente aqui hoje? Então, se a gente for tão estrito assim, no fim das contas a gente não vai poder fazer nada. A gente não vai fazer nada. Vou pegar um exemplo sobre a palavra Olimpíadas. Tem muita gente que é avessa a essa questão. Por quê? Porque vem de Olimpo, dos deuses gregos. Então imagine o crente, não posso assistir Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque tem um nome falando do Monte Olimpo, onde os deuses estavam reunidos. Então, com relação ao ovo da Páscoa, tá tranquilo. Podemos comer, podemos dar de presente, podemos receber de presente ovos de Páscoa. Mas a mensagem principal desse período de Páscoa, então, que nós damos ênfase, é a ressurreição de Jesus, certo? Sim. Qual que é a importância disso? Qual que é a conexão, então? O senhor já falou um pouco, né? Mas fala um pouco mais para nós. Qual que é a conexão da ressurreição de Cristo com essa Páscoa no Antigo Testamento, com a nossa celebração hoje?
Muito boa a pergunta. Por quê? Porque quando nós fazemos essa correlação da Páscoa do Antigo Testamento, que é o realmente significado de Páscoa, o sentido e tudo mais, nós percebemos que Jesus ele morreu. Então, como cordeiro, ele morreu por nós para nos salvar. E então, no primeiro dia da semana, ainda ali naquele período que é chamado de Pascual, ele ressuscitou. Então, quando nós cristãos fazemos menção à Páscoa, nós fazemos menção ao evento principal da Páscoa, naquela semana da Páscoa. De todas as Páscoas que existiram, de todo o período pascual que existiu, houve um que teve o seu ápice, que foi exatamente o momento em que Jesus ressuscitou. Então aqui nós temos todo o sentido e todo o significado da fé cristã. Porque a ressurreição de Jesus é que propicia a salvação do ser humano, a redenção, porque Jesus vence a morte. E ao vencer a morte, então, usando as palavras de Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é a primícia daqueles que dormem. Ou seja, Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. E isso acontece no tempo do fim, a ressurreição dos crentes, somente porque Jesus ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou? Porque ele venceu a morte. E então, vencendo a morte, que era a condenação que o ser humano recebeu por causa do pecado, então o Senhor, ele retira o aguilhão da morte, que é exatamente toda a consequência do pecado. Que ao vencer a morte, não há mais doença na ressurreição, na vida eterna, não há mais dor, não há mais choro, não há mais sofrimento, não há tudo aquilo que está relacionado a pecado e morte. Portanto, a ressurreição do Senhor é o evento central da fé cristã e nós podemos dizer que durante o período da Páscoa, o fato que mais marca e que nós mais celebramos é exatamente a ressurreição do Senhor. Então é como se aquela primeira Páscoa que o senhor citou lá de Êxodo, onde Deus ia matar os filhos dos egípcios, mas com o sacrifício do cordeiro, os hebreus foram poupados. Então, como se tudo aquilo simbolizasse o que Jesus ia fazer depois, é isso? Isso. Inclusive, fazendo esse link, como você acabou de fazer, um ótimo link, um belo link, quando o anjo passava e via que nos umbrais da porta ali estava o sangue, nós podemos dizer que então a morte não está presente ali, mas a vida. E então, isso dentro de um contexto de morte de outros. Mas dentro do contexto de morte de outros, como um simbolismo, nós podemos dizer que aqueles que tinham o sangue do cordeiro passaram da morte para a vida, que é exatamente o ponto da ressurreição. Então nós poderíamos dizer de forma bem figurada, porque são símbolos, são metáforas, né? Aqueles judeus, nessa nova vida, eles começam... porque eles vão sair do Egito, são libertados, eles têm essa nova vida, essa ressurreição a partir do momento da Páscoa. Então, transportando para a nova aliança, nós podemos dizer que exatamente o que em figura estava no Antigo Testamento, agora nós vemos com clareza no fato de Jesus ter ressuscitado e propiciado a salvação para nós, a nossa ressurreição final e o céu de glória, a nossa libertação. Amém. Para a gente encerrar esse podcast, reverendo Danilo, que conselhos o senhor dá para os nossos ouvintes, aqueles que querem aprofundar mais no conhecimento do Senhor Jesus, da ressurreição, da sua morte, do significado disso tudo, da conexão que o senhor fez com o Antigo Testamento? Que dicas que o senhor dá, que conselhos que o senhor dá para os nossos ouvintes para aprofundarem, para conhecerem mais o verdadeiro sentido da Páscoa? Ok, muito boa pergunta. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui, alguém pode chegar e pensar bem assim, olha, é muito novo, não existe Páscoa cristã, como é que é isso? Talvez, vamos usar de forma jocosa, né, brincando, colocando entre aspas, foi um escândalo para alguém. Eu estou escandalizado, não há Páscoa cristã, o que é isso? Coisa dessa natureza, né? Então, é necessário que antes de termos o nosso pensamento, que a gente possa ler e estudar sobre o assunto.
Porque nós temos preconcepções, principalmente por causa do contexto em que nós vivemos, porque sempre olhamos e observamos as coisas funcionando daquela forma e a gente acha que aquela forma é a forma certa, é a forma correta, é a expressão certa, é a expressão correta e coisas dessa natureza, né? Então, é necessário que a gente venha ler. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: fale antes de pensar e leia. Não, melhor dizendo, pense antes de falar e leia antes de pensar. É essa frase. Então, o que é que isso quer dizer? Que muitos falam sem pensar e muitos pensam sem ler. E isso é ruim. Por quê? Porque todos nós temos uma concepção sobre um determinado assunto. É o que no ditado popular as pessoas dizem, né? Que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Por quê? Porque alguém está doente, olha, eu sei um remédio para você. E de louco porque todo mundo faz alguma coisa de acordo com a sua própria cabeça e faz loucuras, né? E o que é que nós precisamos fazer, então, antes de chegarmos a algumas conclusões? Ler sobre o assunto. E como nós somos de uma igreja que tem uma teologia reformada, então é necessário que a gente possa ler o texto bíblico dentro do seu contexto. Um exemplo, olhe para o Novo Testamento. Em qual local do Novo Testamento fala que nós devemos comemorar a Páscoa? Isso já é algo que deve nos levar a uma reflexão. Outra questão, pegando um gancho aí sobre a questão do coelhinho da Páscoa e tudo mais. Ok, nós olhamos Paulo falando daquilo que é chamado de adiáfora, ou coisas indiferentes. É essa palavra adiáfora, né? Sobre a questão de que não há um princípio moral envolvido. Quando a gente come chocolate, por exemplo, qual a questão moral envolvida nisso, né? Há um erro, há um acerto. Então a gente sabe que precisamos dar liberdade para as pessoas, para elas comerem o que elas quiserem. Por quê? Porque tudo é lícito. Não existe uma comida que é santa, uma comida que é pagã. Imagine hoje na nossa cultura, alguém falando, o apóstolo Paulo está falando, se lá no mercado tem uma carne sacrificada ao ídolo, você ora e come. Ele não está dizendo que está errado, mas está vendendo lá, mas foi sacrificada ao ídolo. Ele diz, quem foi que fez? Foi Deus. Então é algo que é abençoado por Deus. Então, se há um aspecto que, bem próximo ali, no caso, eu matei o animal, sacrifiquei aos ídolos e depois amanhã vendo no mercado. E depois, então, a pessoa compra e come. E Paulo diz, não há nada de errado em relação a isso. Agora imaginemos nós uma cultura bem antiga, nórdica, aonde as pessoas tinham a questão do coelho, aí já se perdeu todo esse sentido, já passou bastante tempo, e aí agora? Não pode? Então é algo que nós recebemos com ações de graças e comemos de todas as coisas e não consideramos como uma comida santa e outra não santa. Então nós abençoamos tudo que Deus nos concede, vem com a bênção de Deus e nós caminhamos nisso. Então meu conselho é, estudem, leiam, perguntem para as pessoas sobre o determinado assunto. Para quê? Para que a gente possa se manter dentro dessa centralidade. Qual é a centralidade? Primeiro, nós celebramos a ressurreição de Cristo todos os domingos. Segundo, nós nos valemos de um aspecto cultural, onde as pessoas falam da ressurreição de Jesus, mais especificamente no período de Páscoa, e como uma forma de evangelizar e massificar a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus, nós também aproveitamos o contexto histórico e cultural no qual nós estamos inseridos para falar sobre isso. E terceiro, nós não somos sectaristas, aonde nós nos separamos totalmente da nossa cultura e dizemos isso não pode, isso não pode, isso não pode. Por quê? Porque senão, se a gente for chegar a esse ponto, nós seremos legalistas e não vamos fazer um monte de coisa. Porque senão tudo é errado, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então meu conselho é, família cristã, leia, estude sobre a Páscoa e celebre sempre a ressurreição do nosso Senhor. E ouça esse podcast outras vezes para relembrar então o conteúdo. Muito bom. Quero te agradecer, reverendo Danilo, por esse podcast, pela exposição do assunto.
E agradecer também ao nosso ouvinte. Mais um episódio do Presbicast, o podcast aqui da Igreja Presbiteriana Central de Palmas. Muito bem. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar contigo sobre isso.